Dando sequência aí ao nosso conteúdo de tabela periódica, vamos falar um pouquinho sobre a sua estrutura. Nós temos aqui então a tabela posicionada com seus elementos em linhas e colunas. No total são 7 linhas. Isso lembra algo para vocês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Esse número lembra algo? Esse número lembra o número de camadas, o número de níveis. Então, nós estudamos o átomo, estudamos a sua estrutura, a eletrosfera dividida em camadas. Então, os elementos eles estão em linhas chamadas períodos, tá? As linhas horizontais são chamadas de períodos, conforme os seus números de camadas eletrônicas. Então, o hidrogênio tem um elétron. Fazendo a distribuição, ele vai ter uma camada eletrônica, então o hidrogênio tem que estar no primeiro nível, na primeira camada. Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio são elementos que estão no segundo período. O que isso significa? Que os seus elétrons estão distribuídos em duas camadas eletrônicas, K e L. Dois níveis, 1 e 2. Então, distribuição eletrônica em níveis e subníveis foi o conteúdo estudado anteriormente. Agora, com a tabela periódica, a gente consegue ver na tabela periódica a distribuição eletrônica dos elementos, certo? Então, olha só, quem está aqui nesse período, por exemplo? O sódio, o magnésio, o alumínio, o silício, o fósforo, enxofre, cloro e argônio. O que esses elementos todos têm em comum? Estes elementos todos têm em comum o mesmo número de camadas eletrônicas. Número de elétrons diferentes, mas estes elétrons estão distribuídos no mesmo número de camadas eletrônicas. E qual é o número de camadas eletrônicas? 3. K, L, M. E assim vocês vão poder perceber em todos os outros períodos. Elementos que estejam no período 4, por exemplo, ele vai estar com 4 camadas eletrônicas. O que a gente pode concluir? Que elementos que estejam na mesma linha, ou seja, no mesmo período da tabela periódica, eles têm em comum o mesmo número de camadas, certo? Então, aqui, por exemplo, eles estão no quarto período. Se eles estão no quarto período, eles vão ter 4 camadas eletrônicas. E percebam que quem está no mesmo período tem números atômicos consecutivos. Olha aqui, ó. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, até o 36. E assim no próximo período, vamos seguindo. Essas duas linhas aqui embaixo, onde começa com lantânio e actínio, estão aqui, ó. Então, a série do lantânio, todos estes elementos aqui estão nesse quadradinho, ó, do 57 ao 71. Então, quer dizer que todos eles estão no sexto período e eles vão ter 6 camadas eletrônicas. K, L, M, N, O, P é o que eles têm. Depois aqui os elementos da série do actinídeo, que é o actínio, estão todos nessa linha aqui. Então, do 89 ao 103. Se todos estão nessa linha aqui, todos estão no sétimo período, logo eles vão ter 7 camadas eletrônicas. K, L, M, N, O, P, Q. Ok? Vamos pensar em alguns exemplos. Peguei aqui o rubídio, selênio, ferro e lantânio. Rubídio tem número atômico 19. Então, eu faço a distribuição dele, que vai me dar um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, que foi o que a gente estudou anteriormente. E vocês vão perceber aqui que ele tem uma camada de valência. Quem é a camada de valência? É o maior nível aqui, ó. Quarta camada, certo? Então, se ele tem 4 camadas eletrônicas, qual é o período que ele está na tabela periódica? É o quarto período. Se por acaso você não ter uma tabela periódica em mãos, como tem vestibular na UFPR, por exemplo, eles não dão para vocês uma tabela periódica. E se cobram questões de tabela periódica, é porque você tem condições de responder sem uso da tabela. E aqui vocês têm nitidamente camada de valência é a de número 4, portanto, o rubídio está no quarto período da tabela periódica. Ó, o selênio. O selênio tem número atômico 34. Como que eu faço para descobrir o período do selênio? Faço a distribuição eletrônica até o número 34.
E eu tenho aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4. E eu vou verificar qual é a camada de valência dele. Camada de valência, conforme já estudamos, é o maior nível. Maior nível aqui 2, 3, 4. Então, qual é o período que o selênio se encontra na tabela periódica? Período quarto. É do quarto período, é a linha de número 4 que nós temos lá na tabela periódica. No caso, na horizontal, né? Linha na horizontal. Aqui, o ferro, vocês vão fazer a distribuição até o 26. Tá aqui até o 26, seguindo a regra de Linus Pauling. Vou repetir, já estudamos isso anteriormente. E vocês vão perceber qual é a camada de valência do ferro. A camada de valência do ferro é o 4. É o maior nível que nós temos nessa distribuição. 4s2. Então, qual é o período que o ferro pertence? É o período de número 4. Logo, estes três elementos aqui, ó, embora tenham um número de elétrons diferentes, eles têm em comum uma característica. Qual é? Eles estão todos no mesmo período da tabela periódica. Por quê? Porque todos têm elétrons distribuídos em 4 camadas eletrônicas. Então, todos fazem parte do mesmo período da tabela periódica, estão na mesma linha horizontal. Olha o lantânio aqui com o número atômico 57, faz a distribuição até chegar no 57. Fechou? Qual é o período do lantânio, se eu não tenho uma tabela periódica em mãos? Vamos verificar qual é a sua camada de valência. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6 e 4. Camada de valência de número 6. Então, qual é o período que o lantânio está? No sexto período da tabela periódica. Na linha de número 6. Sexto período da tabela periódica. Ok, gente? Espero que tenham entendido. Aqui, a professora mostra para vocês o que acabou de falar, ó. 4s1 é a camada de valência, quarto período. 4s2, 4p4, número de elétrons na camada de valência 6, então é do quarto período. 4 é o quarto período e aqui 6 é o sexto período. Beleza?